Oi pessoal, vamos para a nossa próxima aula, e para essa aula a gente vai discutir um capítulo e meio. E aí na próxima outra a gente discute a outra metade mais um outro capítulo. A gente vai passar 2 aulas discutindo o conceito, não discutindo o conceito de self, mas da mesma forma que a gente vem fazendo, né, que a gente fez com linguagem, que a gente fez com emoção, tentar dar conta via processos comportamentais da noção que self dá conta de explicar, o que o conceito de self busca explicar. Nós vamos tentar discutir essas condições, essas situações nas quais o conceito de self é usado como formato explicativo. Nós vamos explicar essas situações via processos comportamentais, o que a gente já tem feito já nas nossas últimas aulas, tá? Para isso, então, nós vamos trabalhar com o capítulo 18 do livro Ciência e Comportamento Humano, que é o capítulo que chama o eu, o self, e a discussão que o Skinner faz sobre o conceito de self envolve 2 grandes processos psicológicos tradicionais, que são o conceito de personalidade, que é o que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje, e o conceito de autoconhecimento, que a gente vai discutir no próximo vídeo. Tá? Então, a gente vai trabalhar com Ciência e Comportamento Humano, com o capítulo do eu, que no inglês o termo que o nome do capítulo é self. A tradução para o eu, apesar de não estar errada, não é a mais adequada. O mais próximo seria a noção de auto, né, de autoconhecimento, autocontrole, autoestima. Essa ideia de auto faz mais sentido como tradução para o termo self, mas aqui usaram o eu, beleza, vamos trabalhar com essa ideia. Mas então, para a parte de personalidade, a parte do vídeo de hoje, a gente vai trabalhar também com o capítulo 10 do livro Temas Clássicos da Psicologia sobre a Ótica da Análise do Comportamento. Capítulo 10, que é intitulado Personalidade. Para a próxima aula, a gente vai usar a segunda metade do livro, do capítulo O Eu, no Ciência e Comportamento Humano, e vamos trabalhar também com, cadê aqui, se eu só para passar para vocês, com o capítulo 13 desse livro, que é Consciência e Autoconsciência. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter esses 2 materiais para poder fazer a discussão. Tá? O Skinner começa discutindo o capítulo do eu, falando, olha, o significado de auto em expressões como autocontrole, autoconhecimento, qual é esse significado? A que ele está se referindo quando eu falo em auto? Quando alguém mantém as mãos nos bolsos, né, ele vai falar, isso eu estou lendo aqui o Skinner, quando alguém mantém as mãos nos bolsos para não roer as unhas, e a gente vai falar que essa pessoa está se autocontrolando, que é o que a gente vai discutir depois de autoconhecimento, vai ser a ideia de autocontrole. Quem é que está controlando? E aí o Skinner vai virar e falar o seguinte, com todas as letras, a noção de auto, né, a noção de self ou eu, é mais comumente usado como uma causa, ele vai falar, hipotética das nossas ações. E ele vai argumentar que, na medida em que não identificamos
as causas externas do comportamento, nós jogamos essas causas para dentro do indivíduo, e daí surge a noção de self. Tá? Que isso que ele vai argumentar falando, olha, ela acaba não explicando absolutamente nada, porque no final das contas eu coloco a causa nesse serzinho, né, de forma mais jocosa falando, né, esse serzinho interno. Se eu atribuo a causa do meu comportamento a essa instância interna, eu agora tenho que explicar por que cargas d'água essa instância interna está agindo da forma como ela está agindo. Se eu falo, fulano bateu porque ele tem uma personalidade agressiva, ótimo, mas o que quer dizer essa personalidade agressiva? Quem causa essa personalidade agressiva? Então, ela acaba se configurando como um elo desnecessário na explicação. A gente retoma toda a discussão que a gente fez lá em Fundamentos com a ideia do Ryle de erro categorial, comportamento, que foi o que a gente discutiu em emoção. Na verdade, as ideias de emoção e de personalidade, elas são muito próximas, elas variam muito em termos de duração. Eu falo em emoção algo que tem um período de duração definido, ela tem um momento em que ela inicia e eu tenho um momento em que ela termina. E personalidade está muito relacionado com essa ideia também de alguns comportamentos mais intensos ou coisas nesse sentido, mas que tem um período mais duradouro, ele é mais frequente, ele é mais constante. São comportamentos mais frequentemente observados no repertório comportamental de um determinado indivíduo. Mas, então, nesse sentido, o conceito de personalidade ele é muito usado para justificar a constância, essa constância comportamental. Deixa de ser uma emoção que marca uma instância mais estanque, né, mais localizada no tempo e espaço, e a ideia de personalidade mais distribuída no tempo e espaço. Então, se utiliza do conceito de personalidade para dar conta dessa constância comportamental. O problema é que o nosso comportamento não é constante, e aí acaba entrando para a lógica das múltiplas personalidades e coisas do tipo. Selfies distintos convivendo, instâncias internas causais personificadas que convivem. E aí isso também não resolve. Diz da variação, de algum grau de variação, mas ao mesmo tempo continua localizando a causa no interior do indivíduo, e uma causa que acaba sendo tautológica. Ele bate porque ele é agressivo porque ele bate. Não resolve o problema. Como é que a análise do comportamento vai trabalhar com essa ideia? A gente tem uma lógica, a gente vai entender a ideia de personalidade, ou seja, a ideia de uma constância comportamental como decorrente, como a gente viu em comportamento verbal, como a gente viu em emoção. A gente vai entender basicamente como um desempenho comportamental mantido, selecionado e mantido por contingências de reforçamento historicamente estabelecida. Nesse livro eles fazem essa discussão, a meu ver, de forma mais bem trabalhada do que o Skinner, mais didático do que o Skinner. Apesar de que o Skinner faz algumas discussões que, a meu ver, são mais interessantes. Mas,
essa ideia de uma constância comportamental, ela, para que a gente possa entendê-la dentro de um olhar de multideterminação, que é a análise do comportamento, e que entende essa multideterminação como um processo seletivo, que estabelece, que seleciona comportamentos, a gente tem que olhar para os 3 níveis de análise do comportamento: filogenético, ontogenético e cultural. O Skinner trata bem mais no texto dele, quando está falando de personalidade, sobre a noção ontogenética, sobre o processo ontogenético. Ele praticamente não menciona a questão filogenética, e quando ele vai discutir o terceiro nível, né, o nível cultural, ele já começa a fazer uma discussão em cima de autoconhecimento. Mas então, no outro texto, os autores vão falar: olha, minha personalidade, ela se constitui. Eu falei, minha personalidade se constitui. Não, personalidade não se constitui. Mas essa lógica desse padrão comportamental que é minimamente constante. A gente vai ver, inclusive, que a própria análise do comportamento endossa a ideia de múltiplas personalidades. Lógico que não múltiplas personalidades, mas padrões múltiplos de comportamento. Múltiplos padrões de comportamento. Acho que isso fica melhor. Tá? Mas os autores, eles vão falar: olha, numa lógica filogenética, você pode ter, por características biológicas, algumas predisposições a organismos que são biologicamente mais sensíveis a determinados tipos de estimulação. Por exemplo, pensando no exemplo lá do bebê Albert, que tinha no barulho alto como um estímulo incondicionado para a resposta de choro. Esse é um reflexo, ou seja, um padrão de reflexo incondicionado, que é minimamente uma característica da espécie. O bebê que você pegar, que você fizer um barulhão perto dele, a probabilidade de uma parcela considerável desses bebês chorarem é muito alta. Agora, se a gente for fazer uma avaliação em termos, por exemplo, de limiares, limiares de estimulação, para que a resposta incondicionada de choro diante do estímulo incondicionado do barulho alto ocorra, é provável que a gente encontre uma variação. Alguns bebês vão precisar de um barulho mais intenso para chorar, outros de um barulho mais sutil já é suficiente para o choro. Sutil, não estou falando de um sussurro, mas um barulho com intensidade menor, ou seja, esse segundo é um bebê mais sensível à estimulação sonora. E na medida em que, por exemplo, o bebê Albert lá passou a apresentar um padrão de choro enquanto reflexo condicionado diante do rato branco, um outro bebê que tivesse o reflexo incondicionado mais sensível talvez apresentasse esse padrão emocional de forma mais rápida, e talvez mais forte. Por ser mais sensível ao barulho alto, você acaba tendo ali uma estimulação aversiva mais intensa, apesar de ser a mesma estimulação em termos de decibéis. Então, essas características filogenéticas podem de alguma forma interferir como o repertório comportamental vai sendo construído. E aí, por exemplo, eu tenho um indivíduo que, em função de algumas características biológicas, por exemplo, vai ser alguém mais amedrontável, por exemplo, porque reflexos condicionados nesse sentido do bebê Alt se estabelecem mais facilmente, por exemplo. Mas beleza.
Vamos para o próximo nível, o ontogenético, que é aquele que o Skinner gasta um tempo maior falando. Ele vai falar, olha, tá, temos repertório comportamental se construindo. Essa filogênese que eu estava explicando vai interferir? Vai, mas as consequenciações de padrões comportamentais vão sendo estabelecidos. Tá? E uma característica é que esses padrões comportamentais nossos que vão sendo estabelecidos se estabelecem a partir de uma lógica discriminada. Ou seja, nós vamos ter padrões comportamentais para estimulações que sinalizam que esses comportamentos têm maior probabilidade de reforço. Tá? Então, é muito comum, não. O que se observa é que, diante de determinados contextos, você tem grupos comportamentais que têm maior probabilidade naquele contexto. Por quê? Porque diante daquele contexto, uma série de comportamentos tem maior probabilidade, e diante de outros contextos, uma série de outros comportamentos vão ter probabilidade. Então, por exemplo, vocês, diante dos pais de vocês, tem uma série de comportamentos que tem probabilidade de reforço, desde assuntos a serem falados, desde modos de ação, tá? E que provavelmente vão ser comportamentos distintos que vão ser daqueles que vão ser reforçados diante de um outro ECD, por exemplo, os amigos de vocês. É muito provável que vocês tenham nesse exemplo, dois grandes repertórios comportamentais que se localizam frente a diferentes estímulos discriminativos. Estímulo discriminativo pais, estímulo discriminativo amigos. E com isso, comportamentos com maior probabilidade diante desses estímulos em função de reforços. Por exemplo, sei lá, com seus pais vocês conversam sobre a novela. Se for conversar sobre a novela com os pais de vocês é reforçado. Conversar com colegas sobre a novela vai ser punido. E aí eu converso sobre a série. Estou dando um exemplo besta, mas para vocês entenderem como é que os comportamentos vão acabando se localizando diante desses. E a gente está falando agora não de um comportamento sobre falar sobre novela ou falar sobre série, não, sobre toda uma gama de repertórios comportamentais. O Skinner vai falar em sistema organizado de respostas, que seria uma forma de entender essa ideia de self. Então eu vou ter uma rede de comportamentos, um sistema organizado de respostas. O sistema organizado de respostas, o que isso quer dizer? Que eu tenho vários comportamentos que foram selecionados diante desse contexto em função de reforço. E eles ficam atrelados a esse contexto. E outros comportamentos. É por isso que eu estava falando para vocês que, de alguma forma, a análise do comportamento atesta a ideia de múltiplas personalidades. Pensar personalidade enquanto repertório comportamental com alguma duração, ou seja, essa duração é função de quê? Função de um ambiente que seleciona um repertório comportamental ocorrendo com alta frequência. Então, o ser prestativo, o ser educado, o ser medroso, o ser tímido, o ser extrovertido, diz respeito de comportamentos que com alta frequência são reforçados. Então, um indivíduo que tem o comportamento de extroversão, ou seja, falar com as pessoas, acessar facilmente o ouvinte, ser hábil em fazer, hábil no sentido de ter repertório comportamental para que o outro se engaje num diálogo ou coisas do tipo. Esse repertório comportamental, para alguém que eu vou chamar de extrovertido, é um comportamento que frequentemente é reforçado. No outro sentido,
o comportamento tímido, alguém que não busca contato social, alguém que foge do contato social, não apenas não busca, mas foge quando ele se depara diante dele, né? Apresenta uma série de comportamentos de fuga e esquiva nesse sentido. Esses são comportamentos também que, para eu falar que alguém é tímido, ele tem provavelmente esses comportamentos que foram com alguma frequência reforçados, ou os comportamentos extrovertidos punidos com alguma frequência, tá? E aí ele apresenta também com alguma frequência esses comportamentos, e aí eu vou falar, fulano é tímido, tá? Esses comportamentos, eles se agrupam em função de consequências minimamente comuns para todos elas, tá? Se agrupam em função de desse reforçamento diferencial que cada sistema disponibiliza os comportamentos, para que os comportamentos se organizem, para que no sentido não intencional, mas que em função disso acabam se organizando em torno desse estímulo discriminativo. Por isso, de novo, sistema organizado de resposta como forma de pensar a noção de self, como forma de pensar a noção de personalidade, né? E como eu falei, o behaviorismo, ele vai lá, a análise de comportamento atesta a noção de múltiplas personalidades, não como múltiplas personalidades que convivem dentro de mim, não, mas pelo fato de eu me expor a diferentes ambientes, eu vou ter diferentes gamas de comportamento que são selecionados nesses respectivos diferentes ambientes. Então, eu não sou extrovertido. Eu apresento o repertório comportamental extrovertido diante daqueles contextos que selecionaram esse comportamento. Diante de contextos onde o comportamento de extroversão é punido e os comportamentos ditos de timidez reforçados, na maioria das vezes negativamente, provavelmente, eu vou ser tímido, ou seja, eu vou ter esse padrão comportamental. Então, no mesmo indivíduo, pode conviver esses diferentes repertórios comportamentais. E não é loucura o sujeito ter esses dois comportamentos. O que é estranho é existir ambientes tão distintos. O Skinner dá um exemplo no texto que eu acho bem bacana, que ele fala, olha, um vendedor, ele pega o exemplo do vendedor de carro usado nos Estados Unidos, né, que é o exemplo paradigmático do cara que está lá meramente pelo negócio, que está lá vendendo inescrupulosamente aquele carro que te vende o carro todo ferrado, você não está sabendo. Tá? Então eu vou falar, esse sujeito que é um vendedor voraz ao longo da semana, porque nesse ambiente esse é o comportamento que foi selecionado. Esse indivíduo pode tranquilamente no domingo frequentar a igreja e ter um comportamento extremamente piedoso, porque nesse ambiente é esse comportamento que é selecionado. E não é estranho o indivíduo ter esses dois repertórios comportamentais. Isso é decorrência de um processo de discriminação de estímulos normal. O que é estranho é o fato de existir dois ambientes tão distintos possíveis de um mesmo indivíduo frequentar. E esse sujeito vai viver tranquilamente bem ao longo da semana e ao longo do seu final de semana, tendo esses dois repertórios comportamentais bastante distintos entre si ocorrendo. Ele pira na hora que o pastor da igreja for na loja dele comprar o carro.
E aí, qual o repertório comportamental a ser emitido? Porque se ele se comporta tal qual ele se comporta ao longo da semana, o pastor sinaliza a probabilidade de estimulações aversivas. Da mesma forma, se ele se comporta frente ao pastor da forma como ele se comporta nos finais de semana, o ambiente de trabalho sinaliza a probabilidade de estimulação aversiva. Então ele não tem para onde correr, porque ele não tem repertório comportamental. Não sei se já aconteceu com alguns de vocês, de, sei lá, ou quando vocês eram adolescente, não, pré-adolescente é mais comum, ou com você, aconteceu com vocês, ou com alguém que vocês conheçam, tá? O coitado do pré-adolescente está em casa, a mãe vira para ele e fala: vamos no shopping comprar roupa. E o moleque vai lá, vai com a mãe pro shopping comprar roupa. Na hora que ele chega no shopping, ele encontra os colegas de colégio. O coitado fica completamente perdido, porque se ele se comporta com os colegas da forma como ele se comporta com a mãe, os colegas vão puni-lo. E o colega nessa idade é mestre para punir comportamento desse tipo. Da mesma forma, se ele se comporta tal qual ele se comporta com os amigos, quando ele está só com os amigos, é muito provável que a mãe vai puni-lo. Então o que ele quer? Ele quer fugir daquele lugar o mais rápido possível. Aos poucos, ele vai aprendendo a ter um comportamento meio intermediário ali, né? Que permite esquiva de um ou do outro. Mas percebam, é essa relação ontogenética que vai construir esses sistemas organizados de resposta, que podem interagir entre si, podem, mas também podem nunca ocorrerem simultaneamente, né? Ou seja, o sujeito se deparar com variáveis ambientais controladoras de dois sistemas organizados de resposta. Eu posso nunca encontrar meus amigos junto com minha mãe, enquanto pré-adolescente. O vendedor de carro pode nunca ter que vender o carro para o pastor ou para algum outro fiel da igreja dele. Sem problema, sem incoerência, sem... Quando eu digo incoerência, é coerência comportamental. Você tem ali motivos de processos comportamentais que justificam essa discrepância comportamental. Beleza. Indo pro terceiro nível de seleção, né? Seleção cultural. Aí quem discute mais volta a ser o pessoal aqui. Desculpa, eu me perdi. Cadê a página? Meu Deus, cadê? Eita! Personalidade, cadê? Aqui, nossa senhora, capítulo 10, 144, vamos lá, desculpa. Quando a gente entra pro terceiro nível, o que a gente tem? A gente começa a ter um comportamento que se regula por fontes de controle social. Ou seja, o ambiente social começa a estabelecer uma série de comportamentos no indivíduo. E esse ambiente social, e é por isso que o Skinner vai discutir ele, principalmente na parte de autoconhecimento. Ele vai falar o seguinte: o ambiente social começa a colocar o indivíduo sob controle do seu próprio comportamento. Como assim?
um ambiente social vira para mim e fala, eu viro para minha filha, né? Vou dar um exemplo aqui de casa. Eu viro para minha filha e falo, o que você fez na escola hoje? No caso dela, coitada, eu fiquei na frente do computador hoje em dia. Mas o que você fez na escola hoje? Ah, brinquei de massinha. Ou seja, eu estou criando contingência para que ele se auto-observe. Tá? Isso a gente vai discutir na semana que vem. Mas o ponto importante nessa ideia, quando a gente olha para a personalidade, é que o indivíduo, e é bacana que isso é muito próximo da ideia rogeriana, tá? Do humanismo. O indivíduo ele começa a ter seu comportamento sob controle de si e do outro. Tá? Eu começo a ter o meu comportamento sob controle da minha identificação do meu comportamento como vinculado às exigências sociais. Como assim? Eu começo a fazer comparações, eu aprendo a fazer comparações, eu aprendo a descrever comportamento como forma de regular meu comportamento. Eu começo a pensar, olha, eu preciso ser mais educado, eu tô bravo demais com fulano, quando eu encontrar com ele eu vou descer a porrada nele. Essas verbalizações tornam alguns comportamentos mais ou menos prováveis. Então, a ideia, por exemplo, rogeriana de self, que é a forma como eu me percebo, uma ideia muito próxima da noção de autoconhecimento, ele vai alinhar a noção de self com a ideia do que ele chama de self ideal, que é a forma como eu me vejo, self ideal, a forma como eu vejo que os outros gostariam que eu fosse, o que eu preciso ser para cair de amor, para que os outros caiam de amores por mim. E aí ele vai fazer toda uma discussão da discrepância entre self e self ideal, que é patologizante e tudo mais. É lógico que eu não vou pensar self no formato do humanista, mas a ideia que ele está se propondo ali de eu identificar, reconhecer o meu próprio comportamento e reconhecer as exigências sociais para reforçamento, ou seja, eu ser capaz de descrever, de tatear o que está sendo exigido por parte do outro, regula o meu comportamento. Quando eu reconheço que para que fulaninho goste de mim, eu preciso ser assim, assim, assado, isso aumenta a probabilidade de eu me comportar assim, assim, assado. Então, essa identificação de si, identificação no sentido capacidade de descrição, que é o que a gente vai discutir na próxima aula, no próximo vídeo, em conjunto com a minha capacidade de identificar, ou seja, de ficar sob controle discriminativo das exigências sociais, vão regular o meu comportamento em função, no embate. E aí é quase psicanalítico, no embate das exigências sociais de reforço em oposição com as exigências ontogenéticas, ou seja, aquilo que é particularizado enquanto fonte de reforço do meu comportamento. É quase uma disputa entre ego e superego, entre superego e id, uma lógica psicanalítica, tá? Não entre nessa discussão, mas só precisa entender um pouquinho. Mas é a ideia de que eu consigo discriminar, verbalizar. E quando eu falo que você está no terceiro nível de seleção, é porque é o outro, igual foi o exemplo da minha filha, que me ensina a discriminar exigências ambientais, me ensina a verbalizar essas exigências ambientais e com isso amplia o controle do meu comportamento, porque na hora que eu verbalizo isso passa a ser estimulação também e isso passa a exercer controle sobre o meu comportamento, tá? E
E é esse ambiente social também que consequencia o meu comportamento, de descrever o meu próprio comportamento. Então eu descrevo o que é exigido do ambiente, eu descrevo aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que é reforçador para mim, em termos leigos, aquilo que eu gosto, aquilo que eu deixo de gostar. Tá? E esses dois elementos passam a ser fonte, controle, reguladora do meu comportamento que eu emito ao longo do tempo. Então, compõe esse controle sobre esse comportamento constante, que é o que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, tem um livro muito bacana na análise do comportamento sobre personalidade, que vocês acham em sebo. É um cara mais antigão, é o Lund, chama A Psicologia da Personalidade. O Lund, ele escreve, ele é um analista do comportamento, ele ainda com alguns resquícios de behaviorismo watsoniano, né? Watsoniano não, mas behaviorismo metodológico, tá? Mas já com uma pegada bem comportamento operante, tá? E é um livro que vocês encontram com alguma facilidade em sebo e coisas do tipo. Então, por que eu estou falando desse livro? Para vocês terem todo um tratamento. É um livro calhamação, um tratamento analítico comportamental para o conceito de personalidade, caso aqueles de vocês que se interessarem pelo tema, tá? Mas beleza, vamos voltar. Como a gente discutiu dentro da lógica da emoção, a ideia de personalidade diz de palavras que descrevem comportamentos que ocorrem diante de eventos ambientais. Emoção, comportamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais reduzido. Personalidade, comportamentos que vão ocorrer dentro de um período de tempo mais prolongado. Você vai ter variação desse comportamento de contexto para contexto, os sistemas organizados de resposta, e esses comportamentos se explicam, igual na emoção, via processo de seleção comportamental, que vai envolver filogênese, autogênese e cultura, igual lá na emoção. Então é nesse sentido que eu falo para vocês que conceito de emoção e conceito de personalidade e uma série de outros que a gente vai ver não são conceitos lá muito úteis. Eles não querem dizer muita coisa. E, por outro lado, noções como reforço, punição, discriminação, histórico de reforçamento, a gente já percebeu que esse mesmo grupo de conceitos dá conta de explicar emoção, personalidade e linguagem, que foi o que a gente viu até agora. Ele vai dar conta de explicar autoconhecimento e depois autocontrole, que é o conceito que nós vamos discutir ainda. Beleza? Pessoas, acho que é isso. Ficamos por aqui, tá? O próximo vídeo mantemos a discussão em cima do eu e vamos para o capítulo Consciência e Autoconhecimento lá do outro livro. Beleza? É isso, pessoas. Um abraço, até a próxima.